iniciando mais um programa Consciência Espírita, dando continuidade ao nosso tema do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. O nosso último programa eu falei sobre a justiça das aflições e hoje, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E nesse capítulo, como eu disse lá no outro programa, Jesus fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, em várias bem-aventuranças, Jesus diz que o sofredor vai ter uma luz no céu. Só que não é só sofrer, temos que saber sofrer. E esse capítulo ele é muito rico, porque nós vamos ter vários temas, inclusive o bem sofrer e o mal sofrer, que possivelmente farei no próximo programa. Mas normalmente quando as pessoas entram para a doutrina espírita, fica aquela coisa, vidas passadas, o que eu fiz, o que eu fiz, como que eu vivi, será que hoje eu estou aqui pagando pelos males que eu cometi nas vidas passadas? E a gente repete muito isso, e a gente começa a achar que todos os nossos problemas estão lá na vida passada. E hoje eu queria esclarecer, porque esses dois itens desse capítulo, então um fala sobre as causas atuais e o outro fala sobre as causas anteriores. Nós vamos começar pelas causas atuais. Então, logo no início, a espiritualidade nos diz que as vicissitudes da vida, elas têm duas causas, as causas atuais e as causas anteriores. E aí ele vai discorrer sobre as causas atuais. E ele nos pede uma coisa que é muito importante, que nós possamos passar pelo crivo da nossa razão. A nossa vida, a maneira como estamos vivendo, as escolhas que estamos fazendo, para que a gente possa ter mais clareza sobre o que eu estou vivendo, qual é o meu problema, tá? Então ele vai discorrendo aqui algumas coisas, ele fala assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas criaturas, quantas vezes nós caímos por excesso de vaidade, por excesso de orgulho, por excesso de prepotência, por tantos excessos que nós cometemos por falta de autoconhecimento. Lembra daqueles programas atrás? A importância do autoconhecimento? Então eu tenho que olhar e verificar por que eu estou sofrendo. Qual é o meu sofrimento hoje? Então vamos pegar um sofrimento que é muito comum a muitas pessoas. Estou num casamento muito complicado, com uma pessoa muito difícil. Aí vamos olhar e ver como foi essa união, por que eu me uni a essa pessoa? A doutrina espírita diz que a gente vem com algumas coisas pré-determinadas. Quando estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, nós sentamos com os nossos mentores e nós decidimos a nossa próxima encarnação. De que forma? De acordo com as nossas necessidades. Lá na erraticidade, lembrando, erraticidade é o momento em que nós vivemos no mundo espiritual, espíritos errantes, aguardando uma nova oportunidade de vir da Terra. E nesse momento eu estudo um pouco mais a mim mesmo. Eu tenho os meus ajudantes, os meus companheiros, os meus mentores me auxiliando na conduta que eu terei na próxima existência. Então seria muito importante que a gente pare e faça uma análise, tá? E lá no mundo maior, a gente vai verificar que nós erramos por vaidade, ou por orgulho, ou por ambição, ou prepotência, e aí a gente vai escolher algumas provas. A família que a gente vem, a gente escolhe a profissão que teremos, nós escolhemos o casamento, os filhos, mas
tirando a família que a gente escolheu, porque a gente escolheu, vai vir naquela família, né? O resto pode ser mudado através do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes essa mudança, ela não vem corretamente. Então imagine que nós peçamos um casamento com pessoas mais humildes, que eu possa ter uma vida um pouco mais trabalhosa, que eu possa me dedicar mais à família, aos filhos, e de repente eu conheço uma pessoa, é a pessoa correta, mas eu estou vivendo uma vida, eu não tenho lembrança. Isso nós vamos falar também, tá? Desse capítulo que fala sobre o esquecimento do passado, a importância do esquecimento do passado. Nós não viveríamos bem se tivéssemos toda a lembrança, tá? A gente vai logo falar também desse item. E a gente esquece. E chegando aqui, nós vamos ter os novos compromissos, os novos aprendizados com essa nova família. E por alguma razão, né? O que vem à tona quando a gente reencarna? Os nossos defeitos, principalmente aqueles defeitos que escolhemos para corrigi-los. Então, eu estou tentando corrigir o meu egoísmo e a minha vaidade. O que vai vir à tona? Vai vir o meu egoísmo e a minha vaidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso combatê-lo. E nisso eu posso, pelo meu livre-arbítrio, de repente, trocar a minha escolha. Ah, não vou casar com essa pessoa, uma pessoa muito humilde, eu quero uma vida melhor, eu quero uma pessoa com poder aquisitivo melhor, e de repente eu encontro, eu caso, e acabo sendo extremamente infeliz. Vocês conhecem algum caso assim? Eu conheço vários. Casou pela beleza do outro, casou pelo dinheiro do outro, e tudo isso tem prazo de validade. A beleza tem prazo de validade, o dinheiro muitas vezes tem prazo de validade, e aí a gente vai se deparar com um problema maior do que se eu tivesse escolhido exatamente aquela pessoa, que lá no início se aproximou de mim. Isso é uma das coisas que nós causamos na atualidade. Nós não estamos, isso não vem de lá, vem das nossas escolhas de hoje. Quando eu tenho filhos e não trabalho o suficientemente para ensiná-los, para corrigi-los, para levá-los para conhecer uma religião, ter um ponto importante na sua vida, muitas vezes nós perdemos esses filhos. Perdemos esses filhos para o mundo, perdemos esses filhos para as drogas, perdemos esses filhos pelo suicídio. Então, não é coisas da vida passada. Eu não consegui educar como deveria. Eu não tive suficientemente o fortalecimento para ensinar e mostrar para esse filho o que realmente é importante. Isso são coisas das vidas atuais. Vamos pegar um outro exemplo. Me alimento mal, não faço exercício, não estou nem aí, como qualquer coisa, faço qualquer coisa, corro muito, penso apenas em ganhar dinheiro e corro. Malemar cumprimento as pessoas, malemar consigo manter uma amizade e de repente eu me vejo sozinha, de repente eu me vejo doente, sem amigos. E aí paro e busco uma religião. E vamos supor que essa religião seja a doutrina espírita. E aí eu vou falar, não, olha só como eu sou sofredor, é coisas de vida passada, eu devo ter feito alguma coisa na vida passada e hoje eu sofro. Não, é coisa dessa vida mesmo. Muitas vezes o que nos salva é a nossa capacidade de ser um pouco mais empático, ter mais compaixão, observar mais o nosso redor e a nós mesmos. Como eu gosto muito de contar as minhas histórias no meio do programa e eu acho importante, eu quero contar uma historinha curta que conta de um executivo que trabalhava numa empresa de frigorífico e todos os dias de manhã ele passava na portaria e cumprimentava o seu Zé. Né? Bom dia, Zé, tudo bem? Você tá bem? Como é que tá a família? Tal. E o Zé gostava muito dele, por quê? Ele era o único daquela empresa que dava um bom dia para ele.
E todo dia, na hora de ir embora, ia saindo as pessoas, ele saía, ô Zé, até amanhã, tô aqui e tal, beleza. Num belo dia, o Zé entrou, o executivo entrou, cumprimentou o Zé, como sempre fez, e aí na saída, muita gente foi saindo, e o porteiro não viu o Zé sair. O Zé não o cumprimentou. Ele ficou preocupado e ele começou a andar pelo frigorífico procurando o executivo. Esse executivo tinha ido até um dos frigoríficos que ficava dentro da empresa e por azar a porta fechou e ele ficou trancado. E por mais que ele gritasse, por mais que ele batesse, não tinha ninguém perto e ninguém ouviu. Mas o Zé, o porteiro, foi procurar essa pessoa e chegou até a câmera frigorífica, escutou ele esmurrar a câmera, gritar e tal, e ele abriu, porque só abria para o lado de fora. Aí, quando o executivo saiu, falou, nossa, Zé, você salvou minha vida, como é que você sabia que eu estava aqui? E o Zé falou, sabe, o senhor sempre me dá bom dia, é o único da empresa que me dá bom dia e me dá boa noite ao sair. E hoje todo mundo saiu e o senhor não me deu boa noite. Eu não o vi sair. E eu comecei a ficar preocupado. E aí eu vim procurá-lo. Você percebe que algumas atitudes pequenas que fazemos no nosso dia a dia pode mudar o contexto da nossa própria vida. Então, vamos procurar olhar, analisar. Ele fala muitas vezes aqui da importância que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podia dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Parem para pensar. Não coloquem toda a culpa dos seus problemas em vidas passadas. Nós somos espíritas, nós reconhecemos que trazemos sim coisas de vida passada, mas nós temos que ter muita clareza para não confundir as coisas, tá? Trazemos, que agora eu vou falar das causas anteriores, das aflições, né? Mas vamos focar que a grande maioria, alguns estudiosos dizem que quase que 90% dos nossos problemas, eles são muito mais das causas atuais do que das causas anteriores. Nós viemos ao mundo para nos corrigir. Prestem atenção. O que mais faz você sofrer? O que mais nessa vida fez você chorar? É isso que você tem que corrigir. Uma criança ciumenta, ela tem que corrigir esse ciúme. Uma criança egoísta. Quantas famílias em pedaço por conta de divisão de bens? Bens que ninguém leva para o outro mundo. Bens que vão ficar e vai aproveitar. Não sabemos quem irá aproveitar. Quantas brigas em famílias, quantas tristezas vividas não são por coisas passadas, são pelas coisas atuais. Agora ele fala das causas anteriores das aflições, tá? Quais seriam as causas anteriores das aflições? Vamos lá. Quem já foi numa casa André Luiz, quem já foi numa casa de crianças com deficiências físicas, quem já trabalhou, eu faço um trabalho numa casa de criança com câncer, crianças que nascem com câncer, crianças que nascem aleijões, retardadas, normalmente são causas anteriores. Para que a gente possa compreender essa causa, eu vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu, quando muito pequena, eu tinha um primo que era retardado. E ele era uma criança da minha idade, mas ele não andava, não se mexia, era molinho, você pegava ele era todo mole. E desde aquela época eu questionava, mas por que Deus? Eu sou assim e ele é daquele jeito. Então, esses questionamentos me fizeram buscar a religião. E eu fui buscar no catolicismo, eu fui buscar nas religiões evangélicas, e eu não encontrava resposta. Eu só encontrei resposta na doutrina espírita.
Porque não tem coisa mais injusta do que você ver uma criança nascer estrupiada. Se ela foi gerada no momento da concepção, como a maioria das religiões dizem, onde está a justiça de Deus? Se todos nós nascêssemos nas mesmas condições físicas e econômicas, e no meio do caminho houvesse tropeços, é uma coisa, mas nascermos diferentes, um nasce numa casa, num palácio, outro nasce numa favela, outro nasce humildemente numa família equilibrada, outro nasce numa família completamente desequilibrada. Onde está a justiça de Deus? Em causas anteriores, meus queridos. Não tem como explicar. Eu não conseguiria confiar, acreditar e ter fé num pai que todas as religiões dizem que é bom, que é justo, que é compreensivo, que é todo poder e bondade, se eu não tivesse uma vida anterior. Se eu nasci de maneiras, tem essa diferença enorme, né, essa diversidade enorme de vida, só pode ter causas anteriores. Uma coisa que explica maravilhosamente bem esses retornos à vida e com deficiências é algo que une o nosso espírito ao nosso corpo, que se chama perispírito. Perispírito é algo para a gente estudar durante muito tempo, porque o perispírito é conhecido muito antes do espiritismo. Ele tem diversos nomes. Na antiguidade ele era conhecido por nomes diferentes. Nós temos uma relação de nomes que fala sobre o perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. É uma matéria quintessenciada. É uma matéria do qual a gente não tem ainda capacidade de ver. Quando alguém diz assim, eu vi o espírito da minha mãe, a gente diz, não, você não viu o espírito da tua mãe, porque espírito é uma centelha de luz. Você viu o perispírito da sua mãe. Porque quando nós desencarnamos, nós levamos o nosso perispírito junto com o espírito. E nesse perispírito está marcado tudo aquilo que eu fiz para o meu próprio corpo. Então imaginem, se eu, por alguma razão, morri com uma cirrose, com câncer pulmonar, por ter fumado demais, por ter bebido demais, por ter vivido uma vida muito errônea, tá? Eu marquei o meu perispírito. E ao marcar o meu perispírito, isso não é castigo de Deus. Ai, Deus me mandou com uma doença porque é um castigo. Não, não é castigo, é aprendizado. Quem nasce com uma doença pulmonar é uma criança que nunca vai poder fumar. Então ela já vai aprender nessa próxima existência que ela tem que corrigir esse vício. O que nasce com uma cirrose ou com um câncer de fígado jamais vai poder beber. Ele vai ter que corrigir esse vício. Se ele não conseguiu corrigir na vida anterior, ele vai ter que dar continuidade a essa corrigenda. Porque nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos no mundo para aprender. Nós estamos no mundo para acrescentar. E todo o sofrimento vivido, ele tem que ser para o nosso adiantamento. Quando eu vou nas casas, nessas casas onde há crianças em sofrimento, eu vou numa casa chamada CAGEC, que é uma casa com criança com câncer, e nós já vimos crianças recém-nascidas com câncer muito forte, muito agressivo, né? Mas ao mesmo tempo, nós vemos essa criança alegre, feliz. No dia que nós estamos lá, nós estamos brincando, nós estamos correndo, nós estamos facilitando aquele dia daquela criança. E ela está vivendo alegre. Muitos desses espíritos, eles têm plena consciência de que eles não viverão por muito tempo, mas que eles têm que corrigir alguma coisa que ficou errada no passado, tá? Crianças que vêm com muitos defeitos de retardamento, quero abrir um parênteses, porque muita gente fala assim, ai, nossa, essa criança nasceu retardada, ela deve ter se matado na outra encarnação. Isso é errado. Isso é errado. Nós não sabemos qual é o que levou esse espírito a vir dessa maneira, tá? Ele pode ter errado, mas nós temos casos e livros dentro da doutrina que dizem
que tem espíritos que vêm com a incumbência, vêm com um defeito físico para ajudar no adiantamento da família, dos pais. Sabe aquela família que diz assim, a minha família não tem nada errado, nada não, todos nascem perfeitos. E de repente vem uma criança com algum problema. Não é porque ele se matou, não, é uma prova, não é uma expiação. Eu já falei um pouquinho em outros programas sobre prova e expiação. Prova, muitas vezes eu peço uma prova. Eu quero vir, tem um livro muito bom que fala de um espírito que veio cego, pediu para vir cego, porque queria ajudar aquela família a diminuir um pouco o seu orgulho, aquela coisa, aquela prepotência de que na minha família tudo é maravilhoso, tá? Ele veio cego, mas era uma prova para ele. Ele tinha uma ligação com essa família e ele tinha que ajudar aquela família a evoluir. Então é muito errado, gente, quando nós entramos na doutrina, falarmos que alguém nasceu com defeito é porque fez isso, fez aquilo. Por isso existe o esquecimento. Nós não podemos julgar. E Jesus foi muito claro nisso. E a doutrina espírita está exatamente nos conformes com o cristianismo. Não julgueis para não serem julgados. Então não se precipitem para julgamentos, tá? Eu acho que deu para entender um pouquinho das causas atuais e das causas anteriores, tá? As causas anteriores, normalmente, a gente já nasce com alguns probleminhas, né, para ser corrigido, tá? E aí, se houver uma necessidade no futuro, nós saberemos os porquês. Muitas vezes a gente fala assim, mas por quê? Eu não tenho uma resposta imediata, mas eu tenho certeza que se nós mantivermos a nossa fé, se nós vivermos da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações e daquilo que, porventura, tivermos que voltar, mas continuarmos o nosso caminho com fé e com determinação, nós chegaremos um momento que o véu será desvendado, muitas coisas serão nos mostradas e clareadas para nós. Muito obrigado, meus amigos, por mais esse programa, porque eu fico muito feliz em fazer e que, se tiverem perguntas, eu já deixei meu e-mail com o pessoal do IMA, a gente pode ir respondendo e agradeço imensamente. Até a próxima, que eu vou dar continuidade a esse capítulo, tá? Talvez o esquecimento do passado. Vamos lá, muito obrigado e até a próxima.